Rapaziada, os Estados Unidos quer classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. E adivinha? O Lula é contrário a isso. Tá gerando uma polêmica gigantesca. Eu vou trazer aqui a opinião de alguns parlamentares e também da própria Globo News criticando essa atitude do Lula. Mas o debate não é tão simples. Existem certos reveses que podem acontecer ao permitir que uma força externa possa agir contra organizações terroristas dentro do seu país e utilizar isso como desculpa para fazer outras coisas. Esses são os argumentos da esquerda. A gente vai tentar entender. Se é de esquerda, a gente desconfia, mas vale a ponderação, ok? Vamos ver aqui o que o Lula falou sobre isso, para começar. Depois a gente vê a opinião de outras pessoas e também eu abro para debates e opiniões aqui do chat pra gente ir construindo, sabe, algo sobre isso. Precisamos entender a situação. Isso aqui é algo grande, tá? Não é algo pequeno, é algo que pode mudar completamente a relação entre o Brasil e os Estados Unidos da América e também o futuro dessas malditas organizações terroristas. Entenda porque o plano dos Estados Unidos contra o PCC e o Comando Vermelho preocupa o governo Lula. Vamos direto na parte que engaja? Depois a gente levanta o debate. Globo News rompeu com o painho de vez? Cara, cada dia mais estão fora do barco, tá? O governo Lula tenta evitar que os Estados Unidos classifiquem duas facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. A inclusão do PCC e do Comando Vermelho na lista americana pode ser anunciada nos próximos dias. A apuração é do Túlio Amans. Agora, vou te contar, hein, Túlio? Situação difícil essa. O governo brasileiro sair defendendo o PCC e o Comando Vermelho. O que é que muda se essas organizações criminosas, violentas, poderosas dentro do Brasil fossem consideradas terroristas pelos Estados Unidos? O Brasil, o governo brasileiro nos bastidores, diz que seria um desrespeito à soberania nacional caso os Estados Unidos decidissem atuar contra o PCC e contra o Comando Vermelho, mesmo já não sendo novidade que essas facções têm braços fora do Brasil. E o governo brasileiro tenta mostrar para o governo norte-americano que dá conta do recado. A ideia é, de fato, demonstrar as ações que o governo brasileiro vem fazendo contra essas duas facções. Se esse vai ser o argumento do Lula, já faz o L. It's over. Vai ser declarado como organização terrorista. Porque qual que é a questão aqui? O que o governo brasileiro deveria fazer? Conseguir combater o avanço dessas facções e expulsar eles do território nacional. Vamos lá, prender e matar. Prender e matar vagabundo e liderança de facção. É isso que deveria ser feito. E aí a gente poderia cogitar defender a nossa soberania porque não seria necessário uma força externa atuando aqui. E os Estados Unidos não poderia usar isso como desculpa para fazer outra ação militar no Brasil, que esse é o temor. Só que na situação atual, com o Brasil não fazendo nada e se tornando a principal rota de droga para os Estados Unidos e para a Europa, só resta para os Estados Unidos essa ação. E eles não estão errados. Tem um país ali que está enviando uma cambada de droga para o seu país e ele não faz nada para conter o avanço dessas facções. Aí os Estados Unidos têm que intervir, porque é um atentado à soberania deles. Tá entendendo? Da mesma forma que o governo socialista do Maduro na Venezuela era um atentado à nossa soberania, porque nós temos dezenas de milhares de venezuelanos refugiados aqui no Brasil recebendo auxílio, por exemplo. Tá entendendo? Nós temos favelas só de venezuelanos aqui no meu estado do Paraná. Então, o governo do Maduro gerou uma crise humanitária que violou a soberania do Brasil, com o que acontecia no país dele, afetando o nosso diretamente. E o que acontece no Brasil, com a leniência do nosso governo contra essas facções, é um atentado à soberania americana. Então eu não julgo o Trump por tomar essa medida. Então o que o Lula deveria fazer? Combater essas facções para que essa medida do Trump não fosse necessária. Só que isso só está sendo feito agora, porque o governo Lula, já chegando perto do seu fim, não fez nada, inclusive até atrapalhou o combate a essas facções. E foi contra uma operação que foi a maior operação da história, fora a intervenção federal do Temer, contra os vagabundos no Rio de Janeiro. Extremamente aprovada, principalmente ali pelos moradores da comunidade e pelo Rio de Janeiro. Aumentou em 10 pontos percentuais a popularidade do Cláudio Castro do dia pra noite. Então o que o Lula está fazendo é nada, né, nesse sentido, né? Atrapalhar, na verdade, né? Não for possível esse contato, aí o presidente Lula vai entrar em campo. Situação. Olha, é até constrangedor ter de comentar isso, porque, assim, o presidente Lula pegar no telefone para ligar pro Trump, para dizer, olha, veja bem, né, não classifica, não deixa de ser uma tomada de defesa em nome da soberania, mas também trazendo para a mesa dele, para os assuntos internacionais dele, duas organizações criminosas perigosíssimas no Brasil. Léo, que conhece tudo de violência e segurança no Brasil, acompanha tudo isso, a gente está sempre debatendo. Quer dizer, você fala assim, o cartel de Moncloa, ele está localizado em Moncloa, né, no México. O cartel de sei lá, Medellín, era lá. Nós estamos falando de uma organização criminosa que é transnacional e que está esparramada pelo Brasil inteiro.
Quer dizer, como é que os Estados Unidos vão atacar? É difícil também imaginar isso, né, Léo? Você vê alguma vantagem do Brasil de comprar essa bandeira? Vamos garantir o patriotismo garantir aqui, que não serão classificadas como terroristas. O Comando Vermelho e o PCC sem a classificação de terrorista? Agora, a vantagem para o governo brasileiro em relação a não ter essa classificação, difícil de entender mesmo. Muito difícil de entender. E você falou da questão do próprio perfil dessas organizações, mano, que a gente está falando disso há mais de 20 anos. De questão de ser transestadual, transnacional. E o negócio deles, que envolve passar por fronteiras, esse é o modelo de negócio. A questão do tráfico internacional é pedra angular, digamos, desse negócio criminoso. Então, esquisito, que é esse movimento do governo brasileiro em relação a essa não classificação. Pois é, meus amigos. Pois é, meus amigos. O negócio ficou feio pro governo Lula porque tá escrachado. Ele não combate essas facções e quando os Estados Unidos quer combater, ele se nega a deixar. Então ele fica numa posição muito delicada de que parece que ele está defendendo facções criminosas ampliarem o seu domínio territorial aqui no Brasil. Isso fica na cara dura, porque ele não faz nada pra combater. Daí esse problema se torna tão grande que começa a afetar outros países. Aí o Lula clama, não, mas a nossa soberania... Lula, a nossa soberania está sendo violada aqui no Brasil por essas facções. E eu concordo que o cenário ideal seria a gente não precisar da ajuda americana. Inclusive, imagina que doido, a gente vê SEALs invadindo as favelas do Rio de Janeiro. Caramba, isso seria muito doido. Mas enfim, o fato é, o cenário ideal seria a gente não precisar da ajuda dos Estados Unidos e resolver o problema de forma doméstica. Mas isso não vai acontecer sob a gestão do Lula. Ponto final. Então, cara, ele tá com uma batata quente gigantesca na mão. Gigantesca. Porque se ele é a favor, ele vai ser criticado por parte da esquerda, que vai ser contrária. E se ele for contra, que é a posição que ele está tomando até então, ele vai tomar pedrada da direita e do centro. Centro que é essencial para ele tentar vencer a próxima eleição. Posição muito delicada do governo Lula, beleza? Vamos lá. Segunda matéria aqui da Infomoney. Entenda por que o plano dos Estados Unidos contra o PCC ECV preocupa o governo Lula. E pode virar tema sensível em encontro entre Lula e Trump, que vai acontecer no mês que vem. Isso aqui vai ser interessante, tá? Vamos monitorar a situação. No Itamaraty, a proposta passou a ser tratada como um tema assim, beleza. Então aqui, ó, esse é o argumento que eles estão fazendo. Possível brecha para ações dos Estados Unidos. Um dos principais receios do governo brasileiro é que a classificação abra caminho para uma atuação mais ampla das autoridades americanas fora do seu território. E é um receio real. A gente já sabe que a doutrina americana para esse continente, que foi publicada, acho que no final do ano passado, declara que vai ter maior intervenção sobre esses países, principalmente nas áreas que eles não estão conseguindo lidar e estão afetando diretamente os Estados Unidos, principalmente a Venezuela. E Cuba também, né? Não tá aqui diretamente no nosso continente, mas está, né? Inclusive, novidades de Cuba, tá? As pessoas começaram a protestar e o regime lá está balançando. Até o fim do ano não chega, tá? Até o fim do ano o regime de Cuba não chega. Vai ser muito divertido ver o web comunista chorando, tirando a calcinha pela cabeça. Mas o Brasil também é um fator. O Brasil também é um fator, está afetando os Estados Unidos, não faz nada em casa. Vou continuar aqui. Nos Estados Unidos, a designação de grupos como organizações terroristas permite ao governo aplicar sanções, aplicar instrumentos de inteligência, em alguns casos, justificar operações internacionais contra essas organizações. Então aumentaria também a infiltração da inteligência americana, que já deve existir, vamos combinar, né? Quem tá no YouTube, deixa um likezão na live, LivePix também no comentário fixado, beleza? Vamos lá. A decisão antecedeu a operação militar dos Estados Unidos, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro, beleza. Movimento diplomático do Brasil. Diante da possibilidade de avanço da proposta, o governo brasileiro passou a atuar diplomaticamente para tentar conter a iniciativa. O nosso chanceler, o nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou por telefone com o secretário de Estado, Marco Rubio. Durante a conversa, o chanceler brasileiro tentou convencer o governo americano de não levar adiante a classificação das facções brasileiras como organizações terroristas. Meus amigos, eles já estão atuando para tentar barrar isso aqui. E vamos ver agora a fala do... dói falar isso. Presidente Lula, infelizmente, por pouco tempo. Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão, mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. Exatamente, porra. Aqui na
Foi mal palavrão, né? Mas é que isso aqui, pelo amor de Deus, o Lula está admitindo que nós somos um país inofensivo. Nós temos 50% do território da América do Sul. Nós estamos prontinhos para sermos invadidos, divididos e explorados por países que têm exércitos. E o Lula não se mexe. Cara, nesse momento tinha que estar rolando um financiamento pesado das forças militares, uma atualização de treinamento, uma parceria com outros países, a compra de bens militares e instalação de parques e... Cara, o clima está esquentando no mundo, rapaziada, se você ainda não percebeu. Acabou o tempo do direito internacional, durou pouco. Democracia agora entra em guerra com democracia. E isso já tá latente, tá ligado? Isso está próximo de acontecer. A Europa está se rearmando, o Japão está se rearmando, a Alemanha está tentando se rearmar. E o Brasil agora vai ficar pra trás? Nós somos uma das maiores economias do mundo. Nós temos mais de 200 milhões de brasileiros. Nós precisamos de uma defesa digna. Sabe, pra gente entrar no próximo século, a gente precisa se preparar para o que está por vir. E o que está por vir não é bonito, meus amigos. Não é bonito. Inclusive, nós, se a gente quiser defender a nossa soberania, a gente vai precisar de armas. E a gente vai precisar também interferir nos países à nossa volta para que a nossa soberania não fique sendo violada consistentemente, por exemplo, pela imigração de outros países com muitos problemas. A Argentina já tá fazendo a lição de casa nesse caminho. E o Brasil tá aqui chupando o dedo, não combatendo as próprias facções, o problema tá crescendo internamente e o problema vai vir externamente também. Se não for essa intervenção agora, por um problema que, vamos ser sinceros, é até justificável, imagina as próximas intervenções. Podem ser em coisas muito mais graves do que simplesmente combater facções criminosas, que poderia até acabar sendo bom pro Brasil, né? Que não consegue resolver o problema externo e teria uma ajuda ali americana. Mas, cara, e se a Amazônia voltar ao papo? E se terras raras? Não, terras raras você me dá aqui essa merda. Senão eu vou entrar e vou pegar. Imagina se a gente tá com um presidente bom no futuro e completamente desarmado por causa de toda essa era petista, e aí os Estados Unidos simplesmente invadem a gente. Então a gente tem que ter, sabe, o mínimo de dissuasão, pelo menos. Bom, agora vamos finalizar com o vídeo do Kim. O governo Lula tá trabalhando para que o PCC e Comando Vermelho não sejam consideradas organizações terroristas. É isso mesmo que você entendeu. O governo Lula acha que uma organização que domina território, que mata gente, estupra gente, tortura gente, que arrasta legal, hein? pessoas... Destruiu minha monetização aqui. No asfalto, coloca a gente em banheira de gelo e decepa essas pessoas. Não são... Porra, cara! Pô, calma lá, japonês. Pô, já entendi. Eles são brutais. Conseguiu chocar a audiência. Organizações terroristas. São criminosos comuns. Talvez, na visão deles, até criminosos a serem ressocializados. Gente que mutila mulheres, estupra, arrasta pelo asfalto, coloca... Pô, irmão. Calma, cara, meu canal tá começando. Eu não posso postar isso aqui. Pô, a live foi de base, vai virar Lost Media. Perdeu a mão, Deus. São criminosos comuns pro convívio social. Eles dizem que se os Estados Unidos considerarem organizações terroristas, vai ser um atentado contra a nossa soberania. E parece que eles aprenderam essa palavra recentemente, tá todo mundo repetindo na esquerda. Mas eu tenho uma coisa pra falar. O Brasil hoje não tem soberania nenhuma. Hoje, se qualquer país desenvolvido quiser fazer qualquer coisa contra o Brasil, a gente não tem nenhum meio de defesa. A gente não tem independência econômica, a gente não tem independência na nossa defesa. Inclusive, eu apresentei há algum tempo já a PEC da bomba atômica. Assim, a guerra na Ucrânia já mostrou. Se a Ucrânia não tivesse aberto mão das suas bombas atômicas, a Rússia jamais teria invadido. Olha a Coreia do Norte, país pobre, miserável. Mano, entrou um pássaro no escritório. Cara, tem um pássaro aqui. Caralho, fudeu, ele vai vir em cima de mim, cara. Puta merda. Sai daqui, porra! Ficou ali no outro cômodo. Bom, vamos voltar. Mas que ninguém mexe porque tem bomba atômica. O Brasil não tem soberania nenhuma. O Brasil passou pela humilhação do Trump ter que fazer o serviço que o Brasil deveria ter feito em relação ao Maduro. O Brasil deveria ser a potência bélica, deveria ser a potência econômica, deveria ser a potência diplomática da América do Sul e da América Latina. Mas não é. Não é por causa de sucessivos governos fracassados. Agora, o Brasil, se quisesse se tornar um país minimamente sério, não conseguindo sequer resolver os seus problemas domésticos, deveria aproveitar essa declaração dos Estados Unidos para combater em conjunto, para sufocar, tanto do ponto de vista de matar as lideranças do Comando Vermelho e do PCC, como também sufocar financeiramente. Os Estados Unidos têm instrumentos mais eficientes do que os nossos para fazer isso. Pô, agora ele soltou uma braba, tá? Vamos ser sinceros, se o Brasil aproveitar essa oportunidade, ele consegue conter essas facções, consegue resolver esse problema com a ajuda dos Estados Unidos, acabar com o problema doméstico e acabar também com a desculpa dos Estados Unidos pra entrar aqui. Porque, ó, beleza, declarou como organização terrorista, veio aqui, nos ajudou e agora acabou. Acabou essas organizações do Brasil, podem voltar pra lá. Só que o Lula é sempre um craque em perder oportunidades. Pensa o ativo eleitoral que ele teria nesse momento. Ele chama os Estados Unidos, resolve essa
questão, sabe, até o fim do ano eles já entram pesadamente em uma parceria e diminuem o cometimento de crimes e o índice de homicídios no Brasil. Até o fim do ano, até a eleição. Cara, ele ia pra lá gigantesco com um discurso de segurança pública irado. Só que é o Lula, ele vai fazer o oposto disso, né? Porque a esquerda, ela não quer nenhum tipo de ajuda dos Estados Unidos, nem quando é proveitoso pro nosso país, pra nossa soberania. E a esquerda também tem esse papo de ressocializar criminoso, de que nunca é culpa do cara. Cara, tem estuprador, eles se... Agora sou eu falando palavras proibidas aqui, mas vamos lá. Tem um estuprador, eles ficam com nojinho de punir esse cara. O único crime passível de pena perpétua para um esquerdista é não concordar com ele. Sabe, o garantismo que eles têm para defender qualquer tipo de crime e dizer que é culpa da sociedade só não funciona quando a sociedade fez esse cara pensar de forma direitista. Aí não, esse criminoso não tem ressocialização. Esse aí que se foda. Cara, não faz o menor sentido. E falando de machismo também, não é o feminicídio, não sei o que, as maiores pautas da esquerda. Aí a gente quer punir os vagabundos faccionados, que são, vamos lá, os maiores perpetradores do machismo do século XXI. Vamos lá, os que cometem mais feminicídios. Aí eles não, eles recuam. Então, sabe, não dá pra entender. Eles querem falar de red pills da internet mais do que falar dos caras que fisicamente dominam um território e exploram as mulheres daquela região, muitas vezes menores de idade. Imagina se você tá numa favela e o dono do morro gostou da tua filha, que não quer ficar com ele. Cara, acabou. Esse cara vai ficar com ela, ele vai conseguir o que ele quer. Ele tem armas, ele tem poder de fogo, a polícia não consegue entrar lá. Ele tem dinheiro, ele tem ouro. Mas aí o Boulos vai fazer o vídeo do perigo em céu, enquanto a gente tem 10% da nossa população vivendo sobre as regras do crime. Os Red Pill estão pintando cabelo de vermelho e usando a K-47. É isso, perigosos. Bom, vamos supor que tivesse uma organização criminosa nos Estados Unidos que estivesse traficando droga pro Brasil, que estivesse matando gente no Brasil. A gente não iria querer combater essa organização criminosa dos Estados Unidos? A gente não iria declarar que essa organização é terrorista? A partir do momento que a gente está exportando crime, a gente vai ter que lidar com as consequências dessa exportação. Está afetando os Estados Unidos, eles estão agindo da mesma maneira como a gente deveria agir se tivesse uma organização criminosa de outro país afetando o nosso. Agora eu quero mostrar uma imagem pra vocês. Deixa eu ver se eu encontro. Vocês viram a imagem do cartel do México? Os cartéis do México, eles são basicamente uma previsão do futuro do que vai acontecer com as facções criminosas do Brasil, caso elas não sejam combatidas. Eles têm roupa de soldado, de SEAL americano, eles são completamente militarizados. Ó, vamos dar uma olhada. Olha isso aqui. Aqui não é a polícia não, tá? Isso aqui não é o exército. Isso aqui é dos traficantes, dos narcoterroristas. Olha isso, rapaziada. Bom, enfim, cara, a gente tem que aproveitar enquanto nossos soldados das facções ainda são aqueles Oruanzete com cabelo vermelho, franzino, sem treinamento. Sim, eles já têm um armamento sinistro, eles utilizaram um drone pra jogar uma granada na operação do Rio de Janeiro, mas eles ainda são pés de chinelo. A polícia sobe lá com soldados de verdade do BOP, que fazem enfrentamento até o exército de Israel, se for necessário, né? Inclusive a gente devia exportar o modelo do BOP para os outros estados e fazer eles treinarem com o Rio de Janeiro, mas enfim, isso é outro papo. O negócio é o seguinte, a gente tem que aproveitar enquanto os caras ainda são pé de chinelo, porque é pé de chinelo com fuzil trocando tiro com soldado treinado. Por isso que a polícia conseguiu fazer uma operação que pegou 116 e morreu só 4. Só que daqui 10 anos não vai ser assim mais. Você acha que eles não vão começar a treinar? Então, bom, esse é o recado final. Precisamos agir enquanto ainda há tempo, meus amigos. E se depender do Lula, ele vai estender o máximo possível essa situação.